Oi, 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 tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha? Hoje, predicativo do sujeito. Quando eu falo em predicativo, será que vocês pensam aí, tem alguma ideia que seja a palavra predicativo? Já ouviram falar assim, fulano tem vários predicativos, né? Tem várias qualidades. Então, predicativo vai trazer para a gente essa noção, algo a ver com qualidade, com característica. O predicativo do sujeito. Leia a imagem a seguir. Animal não é brinquedo. Sente fome, sede, frio e medo. Abandono de animais é crime. No título da campanha lemos, animal não é, tem o verbo aqui, brinquedo. Esse verbo, lembram-se da predicação dele? É um verbo de ligação, um verbo que indica para a gente estado. Então, uma das vezes, que nós vamos encontrar o predicativo é quando ele estiver aqui completando esse verbo de ligação. Nem sempre, mas várias vezes, muitas das vezes, nós vamos encontrar o predicativo com o verbo de ligação. Então, e outro detalhe importante é, todas as vezes, todas, que o verbo for de ligação, esse complemento do verbo é um predicativo do sujeito, tá bom? O predicativo não vai aparecer só com o verbo de ligação, mas todas as vezes que eu tiver um verbo de ligação, esse complemento aqui, que pode ser um adjetivo, ele será um predicativo do sujeito. Então, no título da campanha, animal não é brinquedo, observe a análise sintática. Sujeito, animal. Predicado, não é brinquedo. Tirei aqui o sujeito, animal. Tudo que sobrou na minha oração é o predicado. O verbo ser, Não é, então do verbo ser. A oração apresenta verbo de ligação e a palavra brinquedo completa esse verbo. Certo? Entendendo? Veja essa outra imagem. Os lobos-guarás. Também conhecido como lobo solitário, o lobo-guará faz parte dos animais que vivem sozinhos, procurando a companhia de outras espécies apenas. Reprodução. O lobo-guará prefere andar e caçar sozinho e se alimenta de frutas e de outros animais pequenos. Na oração, o lobo-guará vive sozinho, esse verbo não é de ligação. Aqui nós temos um verbo significativo, um verbo de ação. O verbo é significativo, ou seja, de ação. O adjetivo sozinho, que completa o verbo, também atribui a ele uma qualidade. Lá o animal não é brinquedo e aqui ele vive sozinho, é uma característica dele. Essa palavrinha aqui, tá passando lá para o sujeito uma característica. Então, portanto, o predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Então, nós teremos o predicativo com os verbos de ligação e podemos ter também o predicativo com os verbos de ação. Essa função é feita por meio de um verbo que pode não ser de ligação, Pode não ser ou pode ser. Nesse caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. Classes que atuam como predicativo do sujeito. O papel do predicativo do sujeito numa sentença pode ser desempenhado por um adjetivo, nós já vimos um exemplo, substantivo, numeral, advérbio, pronome e verbo infinitivo. Uns exemplos eu separei para vocês. A amizade é uma recompensa. Recompensa é um substantivo, e a recompensa está ligada aqui à amizade. Esse recompensa está relacionado, é referente ao substantivo amizade. A vida é bela. Bela é aqui a vida. Bela está referindo-se à vida e aqui eu tenho o verbo de ligação. E bela é um adjetivo. O adjetivo fazendo a função de predicativo do sujeito. O conhecimento é tudo. Nós temos aqui no tudo um pronome definido, que é um pronome substantivo. Ele não é um pronome adjetivo, aqui ele é um pronome substantivo.
e fazendo a função de predicativo. Por quê? Eu tenho o verbo de ligação, né? O complemento do verbo de ligação será sempre o predicativo do sujeito. Amar é viver. Aqui eu tenho o verbo, né? No infinitivo, desempenhando a função de predicativo. Por quê? Ele está completando o sentido do verbo de ligação. As alunas são duas, né? Verbo de ligação é o verbo ser. E o duas, esse numeral, completa este verbo, né? O verbo de ligação. E duas está se referindo a quem? Ao verbo? Não. Está se referindo a alunas. Elas aqui são duas. Então, o predicativo sempre referindo-se ao sujeito, dando a ele qualidade, característica. A surpresa foi o jantar, né? O verbo ser, aqui não é, né, de foi, de ir, né? Aqui é do verbo ser, né? Eu fui, eu era, ele era, nós fomos, né? Nós somos amigos, então o verbo ser. A surpresa foi o jantar. Aqui essa palavra substantivada é o predicativo do sujeito, porque o jantar, né? Foi a surpresa. Quando eu falo aqui de jantar, eu estou me referindo a surpresa. Para compreender melhor o conceito de predicativo do sujeito, veja os exemplos abaixo. O cãozinho é desastrado. Vamos lá, marquei o verbo, o é. Pergunto, quem é desastrado? O cãozinho, meu sujeito. Separei o sujeito, cãozinho, o cãozinho. O que sobrou? É desastrado. Então, a informação que eu passo sobre cãozinho é que ele é desastrado. É o predicado. Lá no predicado eu tenho o verbo de ligação, é. Se aqui é um verbo de ligação, eu nem preciso ficar pensando, gente. Tem um verbo de ligação, esse complemento aqui é um predicativo do sujeito. Então, predicativo desastrado. No exemplo 2, o animalzinho está doente. Então, marquei o verbo está e pergunto para o verbo, quem está doente? Lá o animalzinho. Então, nessa frase, de quem eu estou falando, né? Quem eu estou passando informação sobre que ser. Então, essa informação é sobre o animalzinho. É o meu sujeito. Aqui é o verbo de ligação. Separei o sujeito, o animalzinho. Né? O que sobrou na oração, está doente, é o meu predicado. Vamos lá. O verbo, já falei, né? De ligação. E está doente. Doente completou o verbo, né? Mas falando lá do animalzinho, né? Então, predicativo do sujeito. E no exemplo 3, a gatinha corre feliz. Então, para trabalhar a sintaxe, né? O que nós vamos trabalhar lá primeiro? O verbo. Marquei aqui, o verbo corre. Perguntei para o verbo, quem corre feliz? A gatinha, né? Então, a gatinha é o ser de quem eu falo aqui nessa oração. E a informação que eu trago sobre esse ser é que ele corre feliz. Então, de quem eu estou falando? O sujeito, a gatinha. Separei o sujeito que sobrou o predicado, corre feliz. Sujeito, a gatinha. Verbo de ação, corre. Mas a gatinha não simplesmente corre não, né? Como que ela corre? Ela corre feliz. E o feliz está me referindo, está sendo fazendo uma referência à gatinha, né? É ela quem corre feliz. Então, feliz aqui, ó, eu vou caracterizar a gatinha. A professora, né? Porque quem está feliz é a gatinha. Mesmo que sendo um verbo de ação, quem está feliz é a gatinha. Então, eu não tenho verbo de ligação, e sim um verbo de ação, corre, e o predicado, feliz. Entendido? Professora, eu posso ter mais de uma palavra no predicado? Posso. Eu poderia escrever assim, a gatinha corre muito feliz. Então, seria, né, duas palavras, não tem problema, ela corre muito feliz. Então, eu posso ter mais de uma palavra lá no predicado. Um recadinho para vocês. Beijos, galerinha. Até a próxima videoaula. Fiquem de olho e não deixem de assistir também as nossas lives, combinado? Então, na nossa próxima live, nós já podemos falar sobre predicativo, combinado?
E a minha próxima videoaula, tá? Eu vou postar agora para vocês, eu vou continuar esse conteúdo de predicativo, combinado? Vou dar aí mais umas dicas para vocês. Até mais, beijos!